Vamos seguir a nossa série sobre Romanos. Estamos conversando na carta de Paulo aos Romanos e entramos agora no capítulo 12, mas eu quero orar com você antes. Vamos pedir a Deus que nos oriente nesse tempo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos guie nesse tempo precioso que nós vamos ter agora, que queremos compartilhar da Tua palavra, da Tua verdade. Pai, que essa palavra seja rema, seja direção, nos ajude a sair do campo das ideias e entrar no campo prático. Nós não queremos apenas falar de Jesus ou do Evangelho, nós não queremos apenas saber que Jesus existiu e o Evangelho está aí codificado na Bíblia, nós queremos viver esse Evangelho, e sabemos que isso só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo, do Teu Espírito Santo em nós. Então nós queremos praticar essa verdade, nós queremos ser exortados a mudar a nossa direção e experimentarmos da Tua graça, da Tua provisão e da Tua bênção, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, você vai dizer? Amém. Amém. O tema de hoje nós começamos e continuamos nosso estudo a partir do capítulo 12, e nós vamos ler o verso 3 em diante. E o tema que Paulo propõe aqui, a partir do capítulo 12, na verdade, essa segunda parte, inicia uma segunda sessão da carta de Paulo. Se você está acompanhando comigo desde o início, os primeiros 11 capítulos, Paulo fala de doutrina. O que é doutrina? Ele fala de como que é a vida. Ele fala da nossa condição humana, ele fala da justificação pela fé, ele fala da graça, ele define. Isso é graça, isso é ser humano, isso é Jesus, isso é vida em Adão, isso é consequência do pecado, é doutrina. Ele nos ensina a doutrina da graça, e é conhecido também como o Evangelho da graça de Deus, como o quinto Evangelho, onde a graça é apresentada de forma clara para nós e doutrinária pelo apóstolo Paulo. Do capítulo 12 em diante, ele começa a fazer exortação. Agora ele fala assim: você que conhece a doutrina, você conhece a mensagem, você tem que viver assim. Esse é o modo de vida que eu espero de você. Uma vida que nós entendemos a justificação, entendemos a graça, nós entendemos o comportamento que Deus espera de mim e de você nesse processo. Agora a gente começa a viver a vida na graça. Nos versos 1 e 2 que falamos semana passada, falamos sobre a religião de Jesus. O que é a religião de Jesus? É a maneira de Jesus nos religar. Nós conhecemos a nossa religião. Se nós queremos chegar até Deus, nós conhecemos o caminho para chegar até Deus. Mas agora Jesus vem e fala: não, eu quero apresentar um novo caminho, um caminho novo e vivo. Não é mais o caminho da lei, não é mais o caminho da autojustificação, não é mais o caminho do seu esforço, mas agora é o caminho da graça, agora é o caminho da nova vida. E nessa religião de Jesus, nesse religar ao modo de Jesus, nós precisamos entregar o nosso culto racional, que falamos semana passada, a nossa consciência, a nos entregar como um sacrifício vivo a Deus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos permitir que Deus transforme a nossa vida por meio do poder do Espírito Santo. É um Deus que não apresenta apenas o erro, mas um Deus que apresenta um caminho de transformação. Agora nós vamos falar sobre as nossas rotinas espirituais. Como nós podemos ter certeza de que estamos continuamente buscando e praticando em cada situação da nossa vida a vontade de Deus? Como você pode ter certeza que no seu dia a dia você está fazendo a vontade de Deus? Quando eu pergunto para você assim: você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza que a sua casa está trancada? O que você faz quando eu falo isso? Eu tenho certeza. Tem mesmo? Aí você vai fazer o quê? Vai lá e checa. Quantas vezes você saiu do carro e pensou que tinha trancado o carro, aí quando você volta você descobre que você não tinha trancado. Quando a gente não avalia, quando a gente não checa, quando a gente não volta, quando a gente não observa, a gente não pode saber se está fazendo direito. O que Paulo propõe para nós agora, uma vez que você entende a mensagem da graça, uma vez que você entende o poder do Evangelho, é hora de checar, é hora de olhar para a sua própria vida. O tema de hoje, a autoavaliação, é como assim: vamos olhar no espelho, dar aquela checada. Você checou antes de vir para a igreja hoje, sim ou não? Colocou aquela roupa bonita que você pensou, aí você vai e faz o quê? Avalia, vai no espelho e vê se ficou conforme você tinha pensado. Às vezes fica, aí você fala, beleza. Às vezes não fica, aí você fala, mas só tem essa, né? Não está como eu pensei, porque minha barriga era para estar um pouquinho menor,
né? Então ela não está encaixando direito. Esse botãozinho aqui é um problema para nós, né? Esse botão dessa circunferência aqui, ó, às vezes ele não fecha. Aí você pode falar, não, eu vou corrigir, ou não tenho como corrigir, mas tem que avaliar. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós precisamos avaliar a nossa vida e a nossa conduta. É o único jeito de termos certeza. A falta de avaliação constante tem o potencial de ferir a nossa vida e a igreja. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na igreja é porque as pessoas não avaliam a sua maneira de lidar. Elas acham que conhecem Jesus. E porque conhecem, elas não ficam avaliando se elas estão tratando bem as pessoas, se elas estão exercitando o amor, o perdão, a graça, a bondade, a benignidade, a mansidão. Como que eu sei se eu estou sendo manso? Eu tenho que perguntar para as pessoas. Você tem coragem de perguntar para quem está perto de você se você está sendo manso, dócil? Se as suas palavras não estão sendo agressivas? Como que você vai saber se você não está sendo grosso, bruto e agressivo? Perguntando para quem está perto de você. Aí você faz o quê? Não vou nem perguntar, né? Das duas uma, ou você acha que é bom demais, ou você sabe que se perguntar, você vai receber uma resposta que você não gostaria. O que a gente prefere fazer? Ignorar a verdade. Porque é mais fácil viver achando que a gente é bom, é perfeito, do que parar para avaliar a nossa vida. O que Paulo propõe para a gente, aqui começa a ficar difícil. Porque até aqui nada é difícil. Até o capítulo 12 é doutrina, é o que Deus fez por nós. Ele fez e está feito, a parte difícil ele resolveu. Mas daqui para frente começa a ficar difícil porque não é mais agora o que eu tenho que fazer para ganhar a salvação. A partir de agora é o que eu tenho que fazer para viver, atingir a maturidade na minha relação com a comunidade. Como que eu vou viver a vida cristã? Porque muitos de nós temos certeza da salvação e somos abençoados, mas não temos a habilidade de viver em comunidade, a habilidade de se relacionar com outras pessoas. Nós naturalmente vamos nos tornando amargos, distantes, e quando nós não observamos com inteligência o que estamos fazendo, a gente vai ferindo os outros, deixando de usar os nossos dons para o bem comum da comunidade. Por isso nós precisamos constantemente de avaliação e de revisão. Se não avalia, se não faz revisão, se não troca o óleo, se não calibra o pneu, se não checa o motor, o que vai acontecer com o carro? Ele quebra. A nossa vida em comunidade, uau! Eu tenho visto muitas pessoas falarem isso. Para quem chegou na igreja depois, não vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas quando eu assumi a igreja aqui há 3 anos atrás, a gente estabeleceu um critério, que chama o fator uau. E tudo que a gente fazia tinha que ser uau. Aí agora eu vejo uns irmãos falando assim, a igreja não é uau mais. Eu falo, alguém está precisando fazer uma autoavaliação. Porque o uau não depende de mim. Quando eu cheguei, eu apresentei a proposta, todo mundo abraçou comigo. E foi uau, não porque eu era uau. Foi uau porque todo mundo decidiu ser uau. Aí quando você decide não vir mais, quando você decide brigar com as pessoas, quando você decide ser quem você sempre foi, aí deixa de ser uau. Aí mais fácil falar assim, é porque o pastor não é uau mais. Não, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é nossa. Apresentar o projeto é minha responsabilidade. Fazer ele continuar é nossa responsabilidade. Falar do evangelho é minha responsabilidade. Praticar o evangelho é nossa responsabilidade. Viver uma igreja uau, eu tenho que falar disso, eu tenho que manter os padrões elevados. E eu busco, eu mantenho o padrão elevado, mas a sua percepção vai mudando à medida que você vai se distanciando, vai esquecendo, vai quebrando. Se não der manutenção, tudo quebra. E a palavra de Deus nos diz que Deus olha o nosso coração. Deus olha o quê? Ele está observando você. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ele está olhando para dentro de você. Não importa onde você está. Quando ele falou com a mulher samaritana, ela perguntou, é Gerizim ou Jerusalém? Onde eu devo adorar a Deus? Aí Jesus responde o quê? Chegará o tempo, e de fato já chegou, em que você vai adorar a Deus em espírito e em... Quer dizer, não tem mais um lugar específico, Ele está olhando para você o tempo todo. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que ser uau. Eu não vou ser uau só na igreja, só quando o pastor está vendo. Eu não vou ser um bom cristão, eu não vou ser amável e dócil quando as pessoas estão vendo. Eu tenho que ser amável em todos os lugares, porque a nossa natureza não é amável. A gente dá aquele beliscadinho quando ninguém está vendo. Estou vendo criança, agora criança, eu vou te falar, viu? Ensina muito a ser pastor. Aí eu vejo meu filho, Luca, aí eu falo, não pode brigar com o irmãozinho. Ele não briga, aí quando eu olho para ele, ele está de cantinho assim, e dá um beliscão na prima. Eu falo, meu Deus, onde aprendeu a fazer isso?
Não é só para não fazer quando ninguém está vendo. A gente não pode fazer a mesma coisa, nós precisamos ser maduros. Quando a gente era criança, a gente agia como criança. Agora que nós amadurecemos, 1 Coríntios 13, nós deixamos para trás as coisas de criança. Se nós queremos experimentar a maturidade que Deus tem para nós, nós temos que deixar para trás as coisas de criança. Então, não importa onde, ou o lugar, ou quem está vendo, importa que você invoque a Deus em espírito e em verdade. A questão é que nós não estamos o tempo todo conscientes da presença de Deus. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está o quê? Ele não está vendo para te punir ou te condenar. Ele está vendo porque Ele quer que você esteja em todo lugar, com o seu corpo entregue a Ele como um sacrifício vivo, santo, dedicado. Nós não estamos vendo Deus, mas Deus está nos olhando. Deus está nos observando, Deus está em todo lugar. E se eu cultuo a Deus em todo lugar, a minha vida é um sacrifício vivo. Como o Eugene Peterson fala nesse primeiro verso que nós vamos ler aqui, no verso 2, na verdade, 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos, ele fala: entregue a Deus o seu cotidiano, comer, dormir, trabalhar, levantar, andar, viver, conviver, se relacionar. Faça disso tudo uma oferta a Deus. Então, se nós queremos ser crentes de verdade e viver o evangelho de verdade, nós temos que fazer tudo, fala comigo, tudo, como uma oferta a Deus. Precisamos desenvolver algumas disciplinas básicas, a fim de termos consciência de que Deus está em todos os lugares. Uma das disciplinas que nós temos que desenvolver é o que nós chamamos aqui de TSD. Pastor, o que é TSD? Se você não sabe, que você não veio nos compromissos fundamentais que nós temos aqui na nossa igreja. Tem uma classe chamada compromisso de maturidade. Inclusive nós tivemos hoje essas classes. Se você não veio, você não está ligado ainda no que está rolando aqui na igreja. O que é o TSD? Tempo a sós com Deus. Para que serve o meu tempo a sós com Deus? Para eu tomar consciência de que Deus está perto de mim. Para eu tomar consciência de que na minha vida Deus está comigo. Nos ajuda a entender a presença de Deus, por meio da nossa inteligência, saber que Deus não está perto só quando eu sinto um arrepio ou alguma coisa, um calor na espinha, mas Deus está perto de mim todo o tempo. Muitas vezes eu não sei, às vezes se eu estou ouvindo Deus, se eu estou ouvindo a mim mesmo, mas eu sei de uma coisa: Deus coloca algo dentro de mim que me dá consciência. Ele fala conosco através dos pensamentos que não estavam lá antes, pensamentos que não estavam lá quando você consultou a primeira vez. E aí de repente vem uma informação, vem um pensamento, vem uma consciência, uma luz. Deus está colocando essa luz em você, porque Deus fala conosco na solitude. Mas a prova de que nós somos renovados e transformados por Deus acontece na vida. Não adianta eu ter a minha crise de consciência, e aí quando eu voltar para a vida eu esqueço a minha crise de consciência e continuo sendo bruto, grosseiro, agressivo, mal educado. A prova de que Deus falou comigo e eu fui transformado é porque depois da minha conversa comigo mesmo, eu volto para a vida. Eu desço do monte e venho para a vida. Ou eu saio do quarto e vou para a vida. Ou eu saio da solitude e vou para a comunidade. E quando eu saio desse ambiente, onde eu ouvi Deus sozinho, aonde a minha consciência, Deus colocou uma luz, uma informação na minha consciência, e eu sei que eu tenho que mudar. Aí quando eu saio desse ambiente, é que eu vou provar se eu mudei de verdade. E é disso que Paulo está chamando a nossa atenção. Não adianta você saber que você está errado, se você continua fazendo errado. Não adianta você saber que você tem que mudar, se você não está mudando. Primeira coisa que Paulo fala: não se ache. Escreva aí, se ache. Não se ache melhor do que realmente você é. E as duas palavras que você precisa escrever hoje: não se ache. Saiba o que você tem. Não ache que você é melhor do que você é de verdade, nem que você é pior do que você é de verdade. Saiba o que você tem, inclusive conheça as suas limitações. Mas além das suas limitações, porque nós conhecemos as nossas limitações, mas além da limitação, Deus também dá luz para a gente. Deus dá inteligência, consciência. Sabia que existe inteligência aí dentro de você? Provérbios capítulo 20, verso 27, eu até coloquei duas traduções. A NVI diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. A NTLH, do mesmo texto, diz: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. A lâmpada, a luz do Senhor. Deus tem uma luz dentro de nós, e ela se chama consciência. E tem hora que ela fica piscando assim, desesperada, e você não está vendo.
Você sabe que está errado, você sabe que tem que mudar. E a luz está piscando, sabe? Igual dando farol alto para você. Sai da frente, deixa Deus aparecer. Você está errado, dá espaço, deixa Deus passar na sua frente, mas você não dá. Você não quer sair da frente, você não presta atenção na luz, na lâmpada do Senhor. Deus deu a você, você pode não estar consciente disso, mas todos nós temos inteligência. Por mais que você não queira acreditar nisso, ou você tenha ignorado esse fato, Deus te deu inteligência. Fala para o seu irmão isso, fala, Deus te deu inteligência. Se você está ignorando isso, Deus deu mesmo assim, está lá dentro. Ninguém pode dizer que não tem. Deus deu ao homem consciência, e isso é a lâmpada do Senhor em nós, é a luz do Senhor em nós. Ela está aí em algum lugar. Encontra ela e bate um papo com ela, por favor. Se você não pegar nada do que eu estou falando aqui hoje, essa palavra de Paulo é para você. Deus colocou dentro de você uma luz, e se você não está conseguindo bater um papo com ela, para hoje e tenta encontrar essa inteligência, essa consciência que está aí dentro de você, que foi Deus que colocou. Quem colocou? Deus. Não se acha demais, mas também não se acha de menos. Deus colocou em você uma coisa que te coloca no lugar certo. Por isso que de vez em quando nós precisamos reavaliar quem nós somos. E a nossa inteligência, a lâmpada do Senhor em nós, nos leva a mudar, a agir de forma diferente, a ser consolados. Não somos nós que vamos mudar por nossa própria conta. Nós vamos encontrar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quando nós paramos diante de Deus para ficar em silêncio, o TSD, nós somos tratados por Ele, porque Deus nos trata na vida. Deus nos trata onde? Na vida. Deus não vai tratar com você na morte, depois que você morrer. Não, você vai evoluir, você vai mudar, você vai crescer, você vai ser transformado na vida. E Deus vai usar a luz que Ele colocou em você, que está aí. Para quem não entende o Evangelho, não faz sentido, porque Deus dá para você uma nova vida dentro da vida que você já tem. Então Ele está tratando você dentro dessa vida. É a morte que gera vida. Para quem não entende o Evangelho, isso não faz sentido. Quando Jesus pregou para Nicodemos, e ele falou, eu preciso nascer de novo, Nicodemos automaticamente respondeu como? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Vou ter que reencarnar? Não, Jesus disse, não, eu vou tratar com você nessa vida. Mas como assim? Porque vai nascer dentro de você uma nova vida, uma vida do Espírito. Não é uma vida natural, mas é uma nova luz que se abre diante de nós. E Deus coloca a luz diante da humanidade. Mas o Deus desse mundo, o nosso ego, as nossas emoções, não nos permite enxergar o que Deus está apresentando para nós. Então fala comigo, Deus, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, para que eu possa enxergar. E aí entra a segunda exortação de Paulo. Primeiro, não se ache melhor do que você é. Você tem algo dentro de você, não se acha nem menos e nem mais. Mas para você entender como Deus está tratando você, nós precisamos de humildade. Porque é a humildade que vai nos permitir saber que Deus usa pessoas que nós julgamos até inferiores a nós, para nos ensinar alguma coisa. Não se acha demais não. Tem alguém lá que você fala, esse é um menino, é um moleque. Agora graças a Deus já estou ficando mais velho um pouquinho, mas eu já tenho 17 anos de ministério pastoral. Então eu era muito moleque. Hoje eu sou meio moleque, né? Eu era uma criança. E às vezes eu ia pregar a palavra, pregar para pessoas que tinham a idade dos meus avós. Até hoje isso ainda é uma realidade. Aí falam, o que esse moleque vai me ensinar? Eu realmente não tenho nada para te ensinar, mas a sua humildade que vai te ensinar. Não sou eu que estou dizendo, olha para mim, aprende comigo, receba de mim. Não. Eu estou pregando uma mensagem que está codificada na Bíblia. Mas se você for humilde o suficiente para falar, Senhor, o que eu vou receber hoje? Bendito é aquilo que vem em nome do Senhor. Você está pronto para dizer isso? Bendito é o que vem em nome do Senhor? Ah não, mas se vier dele eu não quero não, Deus. Que eu sou mais que ele. Você é mais que quem? A humildade da vida, a vida em comunidade vai nos ensinar, quando a gente aprender a viver em comunidade, nós somos todos iguais. E é nesse imbróglio aqui da comunidade, quando a gente baixa a guarda e permite ser tocado, permite ser abraçado, permite ser amado, é nesse ambiente que o amor e a transformação acontecem. Nós temos um programa aqui na igreja chamado, fazer o merchandising, tá? Celebrando a recuperação. O que é o CR? O CR é um lugar que todo mundo baixa a guarda. Ninguém chega lá falando, eu sou um filho amado por Deus, bonzão.
Isso aí a gente fala aqui, no dia a dia, nos bate-papo, no pequeno grupo. Eu sou muito bom, tenho 20 anos de vida cristã exemplar. Tá, continua no seu orgulho e fica em paz. Mas no CR a gente baixa a guarda. E a gente permite que, ao baixar a guarda na nossa humildade, que alguém toque na nossa ferida, que alguém chegue perto de nós. A gente permite que a vida em comunidade possa nos transformar, possa nos moldar. E isso exige humildade. Para que possamos entender de fato o poder do Evangelho em nós, nós precisamos praticar a humildade. Então escreva aí o ponto 2, seja humilde. Reconheça quem você é. Humildade não é negar virtude, mas reconhecer a sua posição, reconhecer o que Deus te deu. Humildade não é dizer que você não é nada, não, humildade é falar, eu sei o que Deus me deu, mas eu ainda coloco à disposição até o que Deus me deu. Eu sei a inteligência que eu tenho, mas eu abro mão para entender as coisas loucas dessa vida. Porque a sabedoria pode me dar muita informação, mas a transformação não vem da sabedoria. A transformação vem da vida em comunidade, da vida, do dia a dia. Eu posso saber muito, mas não conseguir aplicar. Eu posso ter toda a informação do mundo, mas se eu não tenho amor, que é sacrifício, que é vida em comunidade, as minhas palavras não valem nada. Elas são como o som de um gongo, o barulho de um sino. Elas batem, fazem barulho, mas elas não transformam. Porque só a humildade, por meio do amor, tem o poder de nos transformar. Então fala comigo, humildade. Humildade. O verso 4 e 5 de Romanos, do texto que estamos lendo de Paulo diz assim, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Você pode ter muito, mas você não tem tudo. Fala para o seu vizinho assim, você pode ter muito, mas você não tem tudo. Você precisa de alguém perto de você. Mas não, pastor, não preciso não, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho sabedoria, eu tenho controle financeiro, eu tenho controle dos meus horários, eu tenho muito. Você pode ter muito, você pode ser um cara muito inteligente, ser o melhor de todos, mas você não tem tudo. Alguém tem alguma coisa que completa você. E esse é o segredo, a graça da vida em comunidade. Não importa o quanto você tenha, você tem que estar aberto para ser completado por alguém. Deus diz aqui, através de Paulo, um só corpo nós somos, com muitas partes, mas cada parte tem uma função diferente. Você tem uma função, mas é só uma função. Você não é tudo. Nem na igreja, nem na família, nem em casa, você não é tudo, você tem uma função no processo. Um pai não é tudo em casa, ele tem um papel. Uma mãe não é tudo, um filho não é tudo. Se cada parte ali naquela família não tiver humildade para reconhecer a sua posição, o que vai acontecer? Vai dar pau. Quando a mãe não entende, chega uma hora que ela não manda tudo mais, que o filho virou adolescente, jovem, adulto, o que acontece? O que acontece, gente? Dá pau. Quando o filho não entende que ele está em casa, por mais que ele seja um adulto, ele tem um papel dentro daquela casa de submissão, para compreender e ter uma boa convivência naquela casa, o que acontece? Dá pau. Se nós não formos humildes, reconheça quem você é, mas seja humilde. Sem humildade não tem vida em comunidade, não tem bom relacionamento. Se o marido não entende o papel da esposa, e ele quer impor sobre ela, se a esposa não entende o papel do marido, e ele quer impor sobre ela, e ninguém quer baixar a guarda, o que acontece? Dá pau. Na igreja, quando nós não entendemos que nós precisamos das pessoas, ninguém é autossuficiente. Nós podemos ser muito bons, podemos ser pai e mãe, mas todo mundo tem a sua função, todo mundo tem o seu significado. Por isso que no mosaico, cada um encontra significado e função, como diz um texto que nós, no vídeo do ano passado. Esse é o nosso objetivo como igreja. Deus abençoou muito você, mas Ele não te deu tudo. Nós precisamos uns dos outros. Fala comigo, eu não posso sozinho. Você pode ter muito, inclusive muita inteligência, mas você não tem tudo. Você precisa reavaliar e pedir ajuda. Quando você se acha demais, quando você se acha bom demais, quando você acha que você tem demais, que você é superior aos outros à sua volta, você está começando o caminho para viver sozinho, para acabar sozinho, faltando algo na sua vida, porque nós precisamos uns dos outros. Verso 5 diz assim, assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo,
e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Nós somos somos diferentes. Cada um tem a sua função, tem a sua qualidade, tem o seu defeito, mas nós estamos unidos. Nós só somos quando estamos unidos. Sozinho a gente não é nada. A gente só é uma mãozinha. Lembra da família Addams? Não existe, gente, não existe. Só na ficção. Mesmo assim era limitado. Porque uma mãozinha, não serve. Tem muita função uma mão, mas ela só tem significado quando ela está conectada no corpo. Você é um pedacinho do mosaico, mas só tem sentido quando está conectado no quadro como um todo. Caso contrário, você só é uma pecinha quebrada. Você só é alguém defeituoso, limitado, com as suas incapacidades, com as suas limitações. Nós temos que repartir uns com os outros o que Cristo nos deu. Quando você é acionado no corpo, você tem que repartir aquilo que você tem. Cada um de nós deve dar um presente à igreja. Agora falando da vida de igreja, a vida em comunidade só funciona quando todo mundo participa. Por que eu não posso impedir você de participar da vida da igreja? Porque você tem uma coisa que eu não tenho, que o outro irmão não tem. Só você tem, você é único. E quando você coloca à disposição aquilo que você tem, a gente consegue mudar a história do mundo. Em todos os aspectos. Vamos pensar em dinheiro. Você precisa fazer uma reforma, todo mundo tem um pedacinho do dinheiro. Deus não colocou tudo na mão de uma pessoa só. Seria muito fácil. Eu ia chegar naquele irmão e falar: irmão, você tem tudo que eu preciso, mas não é. Cada um tem um pedacinho. E quando todo mundo fala que está aqui o meu pedacinho, está aqui o meu ouro, vamos construir o tabernáculo, está aqui o meu pedaço, vamos fazer, aí acontece. Todo mundo tem um dom diferente, uma habilidade diferente. Quando todo mundo fala, está aqui a minha habilidade, vamos servir. O maior exemplo disso está na igreja primitiva, quando em Atos dos Apóstolos, o senso de comunidade foi tão grande ali que não dá nem para a gente imaginar hoje. Quando a gente tenta imaginar, a gente já para nas barreiras do ego, nas barreiras da ideologia. Mas o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos foi um senso de pertencimento tão grande que todo mundo pegava o que tinha: dom, casa, habilidade, dinheiro. O dinheiro é o que pega mais, né? Vendia suas propriedades e colocavam ali no uso comum. De fato, todo mundo podia ter acesso. Quando você pensa isso hoje, você fala: isso aí não funciona não. Você está falando que a Bíblia não funciona? Hoje para a gente não funciona mesmo, porque a nossa cabeça não permite. Nós não somos humildes o suficiente para entender isso, o que a igreja de Atos viveu. Mas o sonho de Deus para nós é isso. Se você não pode compartilhar tudo, compartilhe pelo menos um pedacinho. Se nós não somos capazes de confiar uns nos outros, a ponto de colocar nossa vida na mão uns dos outros, colocar tudo o que temos, faça pelo menos com uma parte de você, mas entenda, nós temos que compartilhar. Cada um aqui tem uma coisa que o outro precisa. E quando todo mundo se coloca à disposição, não esconde, não retira, não sonega, não é orgulhoso, mas pelo contrário, com humildade, a gente continua servindo e contribuindo. Quando todo mundo coloca a sua parte à disposição, queridos, nós vamos mudar a história dessa cidade. Meu sonho é que todo mundo aqui na igreja possa falar: pastor, eu estou à disposição. Não é para fazer o que você quer não, estou à disposição para fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu estou junto aqui, vamos fazer isso junto. O problema é que as pessoas até quando querem fazer sozinhas. Eu quero fazer, mas eu não quero fazer com ele, nem com ele. Eu quero fazer só comigo e com ele. Não entendeu nada. Eu quero fazer, pastor, está aqui o que eu tenho. O que eu tenho eu te dou. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que o Senhor precisa alimentar uma multidão, não dá. Já pensei aqui em como podia fazer, já pensei até em comer os 5 pães e 2 peixinhos, nem falar nada porque não dá para todo mundo, mas o que eu tenho é isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu coloco à disposição o que eu tenho. Vocês conhecem a história, não conhecem? Preciso pregar de novo aqui isso? Estou aqui os meus 5 pães e 2 peixinhos, é o que eu tenho. Aí Jesus pega aquela oferta, aquela contribuição do corpo, agradece a Deus e alimenta todo o corpo, com aquilo que era impossível. Moisés falou, quando ele aparece diante da sarça ardente, Deus fala: o que você tem nas mãos? Ele falou: eu só tenho o meu conhecimento pastoral, só está aqui o meu cajado, não tenho nada, não tenho propriedade, não tenho muita inteligência, eu sou um criminoso, mas o que você tem? Eu tenho um cajado, é isso que você tem na mão? Então me dá. Olha que poder que há nisso. E quando ele coloca o cajado diante de Deus, aí Deus fala: agora eu vou usar isso que você me deu, porque é isso que você me deu que vai mudar a história da humanidade.
Aí o cajado vira serpente, o cajado abre o mar vermelho. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você dá o que você tem, quando você contribui como parte do corpo, pode não ser tudo. Para você pode ser insignificante, mas quando fala, Senhor, eu estou à disposição, eu quero servir. A igreja funciona, acontece com pequenas partes se colocando à disposição. Por isso não deixe de servir. Avalie as suas possibilidades, os seus dons, os seus recursos e coloque o que você tem à disposição do reino. Cada um recebeu uma porção, uma dádiva, uma peça desse grande mosaico. A obra se torna perfeita quando todos colocam as suas peças à disposição. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? E nessa conversa que nós temos que ter, vamos caminhar para o fim, Paulo diz, julgue a você mesmo. Porque aí entra outro problema. Eu falo assim, pastor, eu estou colocando o meu pedaço, mas o irmão ele não está colocando o dele. Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei que o irmão lá, fulano, ele tem 15 pães. E ele está guardando os pãozinhos dele lá, porque vai que acaba. Ó, pastor, o meu pecado é esse aqui, ó. Isso acontece muito, tá? O pecado é descoberto, falei, esse é meu pecado. Mas deixa eu falar uma coisa, pastor. Tem um irmão lá que eu sei que ele está pecando mais do que eu. Porque eu não me contento em colocar à disposição o que eu tenho, ou inclusive os meus defeitos. Eu preciso implicar outras pessoas. Eu vou servir, mas, bom, né? O senhor avalia aí. Não, julgue a você mesmo de acordo com a fé que você tem. Se nós temos que avaliar a nossa conduta, nós temos que olhar para nós. A nossa missão é descobrir o nosso propósito, reconhecer como nós podemos contribuir e fazer a nossa parte. Só eu posso julgar a mim mesmo. O que você tem que fazer, Senhor, eu estou enxergando muita coisa, mas eu não quero enxergar. Me dê os seus olhos, para que eu não enxergue as limitações, que eu possa enxergar a minha doação, a minha entrega. Como você está repartindo o que Deus te deu? Porque nós aprendemos lá com Romanos 1, 12, 1 e 2, que a nossa vida deve ser uma vida vivida de dentro para fora. Muda a minha maneira de pensar, muda a minha caminhada, e isso vai mudar a minha vida, o meu entorno. E eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa adoração legítima a Deus não é um sacrifício de morte, mas é um sacrifício vivo, é uma entrega real. E no meio dessa vida, eu não estou olhando para as outras pessoas, eu estou usando o que Deus me deu. Qual é o seu dom? Use o seu dom. Não julgue o dom do outro, não julgue o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Eu acho incrível isso, como as pessoas têm problema em julgar a vida das outras pessoas. Aqui mesmo, vira e mexe, aparece alguém falando assim, ela não é que a ICB, a nossa igreja, ela fala que ela é curva de rio, que vai parando tudo. E aí aparece os irmãos que ficam só olhando para o rio, assim, ó. E tem muito, viu? O pastor Rafael, lá ele, olha lá, aquele irmão lá, eu sei que está a vida dele, o outro eu sei a vida dele. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não quero saber. O que eu quero saber é o que você tem para dar. Jesus não perguntou para aquela mulher que veio com um vaso de alabastro nas mãos, espera aí, antes de você dar a oferta, me conta a sua vida. Ele sabia qual era a vida dela, mas ela foi, quebrou o vaso e derramou perfume nos pés de Jesus. Os religiosos fizeram o quê? Se ele soubesse a vida dessa mulher, não ia deixar nem ela subir nesse altar, né? Tocar nos pés dele, olha, ela está servindo. Se ele soubesse a reputação dela, Jesus sabia. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que Jesus está preocupado é com o que você está oferecendo. Se você omite a sua oferta, aí você está com um problema. O que vão achar, o que vão pensar de mim? Aquela mulher não pensou nisso. Ela entrou na casa sabendo que tinha um monte de legalista naquela casa. Ela sabia a reputação, ela sabia ao que ele estava se expondo, mas ela não teve medo. Ela deitou nos pés de Jesus, quebrou o vaso com o alabastro, ungiu, secou com os cabelos. Enquanto aqueles moralistas, religiosos, não ofereceram nem água para Jesus lavar os pés. Ela, ao contrário, ela se entregou por inteiro. Aí Jesus fala, aqui está alguém que entendeu o que é viver em comunidade. Aqui está alguém que sabe o que é viver em comunidade, mas não está vivendo. Aqui está alguém que não tem informação, mas tem atitude. Aqui, sentado comigo, tem a informação, mas não tem atitude. De que adianta você saber o que é certo e o que é errado, o que é a igreja perfeita, o que é a lei, se você não tem atitude de entrega? Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Agora estou até mudando o foco da pregação, estou pregando sobre essa mulher.
Mas é porque é muito profundo isso. Jesus fala, é essa entrega que eu quero, é isso que me agrada. Aí alguém fala assim, mas se ela tivesse vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres, poderia fazer uma boa ação. Jesus fala, não, os pobres vão estar sempre com você. Nesse momento, essa é a oferta que eu espero que ela entregue. Vai ter o tempo oportuno de fazer o que você está querendo fazer, mas agora o que eu estou observando é a atitude dessa mulher. Então não julgue as outras pessoas, mas julgue a si mesmo. E vamos completar a leitura do texto, versos 6 e 8, e Paulo fala assim, portanto, quer dizer, entretanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Use o que você tem de acordo com a graça que você tem. Cada um recebeu alguma coisa. Cada um tem uma porção. Use a sua porção. Não fala assim, eu vou usar tudo da minha, mas o outro não vai usar da dele. Use de acordo com a graça que Deus te deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Use os seus dons, os seus recursos, as suas habilidades, com alegria, com liberdade. Deus ama aquele que dá com... Não é só oferta não. Deus ama aquele que faz com alegria, aquele que se reúne com alegria, aquele que ama com alegria, aquele que convive com alegria, aquele que serve com alegria. Deus ama aquele que compartilha com alegria. Use os seus dons e recursos com alegria. Não desista do seu ministério, do sublime dom de amar, de conviver, de receber, de celebrar, de repartir. A coisa mais triste para mim como pastor é ver as pessoas desistindo do ministério. Pastor, não quero mais servir porque tem um irmão lá que não sabe conviver, porque tem um irmão lá que me maltrata, e você está desistindo do seu dom, porque alguém não está adequado ao que você queria, ou porque alguém não está tão santo quanto você. Não pense demais a seu respeito. Não pense que você é melhor do que ninguém, mas seja humilde, e julgue a você mesmo, e sirva ao Senhor com... Se você está desistindo do ministério porque você começou pela maneira errada. Nós só podemos desistir do ministério porque Deus nos mandou desistir, ou porque aquele não é o nosso dom. Não estou fazendo o que eu tenho que fazer porque eu não amo o que eu estou fazendo. Aí eu mudo de ministério, porque eu estou no lugar errado. Agora, desistir do ministério porque imagina Jesus desistindo do ministério porque alguém achou ruim com ele. Ninguém entende o que eu estou fazendo. Oh Deus, me tira daqui porque esse povo aqui não entende o que eu estou fazendo. Não entende mesmo. Mas graças a Deus, Jesus não desistiu do ministério. Na nossa comunidade, nós não medimos esforços para conectar pessoas, para organizar ministérios, a fim de que todos possam encontrar o seu lugar para servir com alegria. Então se conecte na comunidade. Vem aqui servir com a gente. Tem lá, é fácil. Tem um site, servir.icb.tv, entra lá. A gente oferece algumas coisas que a gente pode. Não é minha responsabilidade o serviço, é sua responsabilidade, porque é seu o dom. O que eu faço como pastor é só tentar organizar e viabilizar caminhos para que você possa fazer e a gente possa crescer junto. Esse é o meu papel, organizar. Mas a responsabilidade do ministério, ela é de quem serve. Ela é sua, ela é minha. Eu não posso falar, não vou pregar porque os irmãos não querem ouvir minha pregação. Se ninguém quiser ouvir, eu vou continuar pregando. Mas ninguém está gostando, mas eu vou continuar fazendo porque esse é o meu ministério. Se você já encontrou o seu ministério, não desista de servir, permaneça. Não desista, não abandone, porque vão acontecer coisas difíceis, é claro que vão acontecer coisas difíceis, mas não abandone. Se você ainda não encontrou o seu ministério, não desista de procurar o seu encaixe. Há lugar para você aqui nesse mosaico, pega o seu pedacinho, encaixa ele em algum lugar, pede a Deus orientação. Pastor, não me encaixei em lugar nenhum, vamos arrumar um lugar novo para você. A gente abre um novo ministério, mas você tem que estar disposto a servir, porque para abrir um novo ministério não é só querer, é entrega, é o culto racional a Deus. E quando você está disposto a servir, todas as coisas serão acrescentadas. Mas não esqueça que a responsabilidade com os seus dons não é minha, não é da igreja. A responsabilidade com os seus dons não é do ministério da igreja. Cada um julga a si mesmo e vai prestar contas de si mesmo a Deus. Eu aqui só vou te orientar, te encaixar.
Eu vou pegar e falar, não, vai para cá, vai para lá, faz assim. Mas o que você vai fazer hoje para abençoar as pessoas é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então Paulo convida você a conversar no espelho. Primeiro, encontre a inteligência que há dentro de você. Vai lá, você tem algo aí dentro. Pode estar bem engavetado, sujo, pode estar todo empoeirado, mas vai lá porque tem luz. Mesmo que seja no porão, tem luz. E essa luz é Cristo, é o Espírito de Deus. Encontre quem você é, descubra quem você é, os seus dons e habilidades e recursos. E diga, Senhor, está aqui, à disposição para servir. Se coloque em pé onde você está. Nós oferecemos muitos lugares para você se encaixar. Mas é hora de nós avaliarmos. Avalie você mesmo. Se você não está gostando do encaixe que você tem, será que o problema é o lugar onde você está encaixado? Ou o problema é você? Ou está doendo porque para encaixar tem hora que vai ter que quebrar mais um pedacinho para poder caber ali, que não dá para 2 corpos ocuparem o mesmo lugar. E na hora que o artesão pega o alicate, dá uma quebradinha na peça, dói. Mas nós somos o vaso na mão do oleiro. Não desiste porque está doendo. Permanece. Porque Deus vai ralar, Ele vai juntar as peças. Não sai correndo, não abandone. Mas continue confiando, acreditando, esperando. Encontre o seu lugar. Seja humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. Você não pode tudo sozinho. Por mais dinheiro que você tenha, ou inteligência que você tenha, ou capacidade que você tenha, por mais que você tenha até agora conseguido fazer tudo sozinho na vida, fala, pastor, não tive pai para ajudar, não tive mãe para ajudar, não tive ninguém por mim, eu me resolvi sozinho. Que bom, é louvável. Mas você não está sozinho mais, você tem uma comunidade, uma igreja, amigos. Seja humilde. Se conecte. Viva junto. Seja igreja junto conosco. Que a graça, o poder e a provisão de Deus esteja com você. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que é o Senhor que junta. Nós queremos te servir em espírito e em verdade. Nós queremos entregar o nosso culto racional ao Senhor, que é a nossa entrega. Muda a nossa maneira de pensar, muda o nosso comportamento. Nós queremos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso nós precisamos olhar no espelho e conversar com nós mesmos. Nós não podemos nos achar mais do que nós somos de verdade, mas pelo contrário, que possamos ser humildes a respeito de nós mesmos, com a graça que o Senhor tem nos dado, possamos julgar a nossa vida, a nossa conduta, encontrar as nossas habilidades e recursos e colocar à disposição da comunidade, de todos. Se é profetizar, profetizar. Se é ensinar, ensinar. Se é animar, que animemos uns aos outros. Se é cuidar, que cuidemos uns dos outros. Que tudo que temos possa estar à disposição de todos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o teu corpo seja formado como uma igreja viva, eficaz, frutífera. Uma igreja que experimenta a paz, o amor e a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Que não sejamos igreja apenas dentro do ambiente eclesiástico, dentro dessas 4 paredes, mas que possamos ser igreja em todos os lugares. Ser humildes, compartilhar o que temos, amar, respeitar, em todos os ambientes que tivermos, entregando o nosso culto racional, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa consciência nas tuas mãos, na certeza
de que o Senhor cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele possa te conectar ao corpo, à família que Ele tem para você, em nome de Jesus.